Olá, está começando mais um episódio solo do Layer Talks, essa invenção que criamos aqui nessa terceira temporada para fazer um papo um pouco mais íntimo com gestores, com líderes. E o episódio de hoje eu vou falar sobre os desafios da gestão de marketing e como que eu cheguei aqui nesses tópicos que eu vou trazer para você. A gente fez uma pesquisa bem recente na nossa base de clientes e expandiu um pouco também para falar com alguns possíveis clientes, alguns prospects, para entender os principais desafios do gestor de marketing especificamente. Então foram conversas, foi bem qualitativo, não tem uma pesquisa de um grande número, né, de pessoas, de uma base muito numerosa, mas foram pesquisas bastante qualitativas, de forma bem assertiva, com bate-papo, e foi muito legal os pontos que eu descobri ou que eu revelei aqui nessa pesquisa. E todos esses pontos, eles têm uma coisa em comum. Então eu vou começar aqui trazendo o primeiro desafio, que lá de forma bastante íntima, no final das contas, muitos gestores têm um problema ou uma insegurança na tomada de decisão. Então, eu não sei exatamente se eu faço o projeto A ou o projeto B. Eu quero alocar tal recurso em tal canal, mas eu não tenho certeza de que este é o melhor canal. É muito comum, muito recorrente essa insegurança. Nem sempre ela é verbalizada dessa forma, tão clara, eu tenho uma insegurança na tomada de decisão. Até porque as pessoas, elas inclusive se protegem muitas vezes de não parecer, né, não transparecer uma imagem de insegurança. Mas no final das contas, em resumo, é isso. É uma falta de conhecimento sobre o que fazer muitas vezes com investimento, de forma estratégica, e que gera essa insegurança. E essa insegurança, ela vem bastante da falta de informações, de dados, porque quando você consegue, de alguma forma, validar hipóteses, testar de forma, primeiro num projeto inicial, então com um pequeno orçamento alocado em um canal, e aí depois ter uma exposição maior, enfim, fazer testes mais regulares, ou seja, quando você tem uma operação mais dirigida por dados, essa insegurança costuma não aparecer. E quando você tem essa insegurança, você tem também, em muitos casos, uma decisão baseada em intuição. Então, pela minha experiência, e às vezes a experiência é longuíssima mesmo, de 30 anos, de 20 anos, mas o comportamento do consumidor de 20 anos, de 15 anos atrás, não é mais o comportamento do consumidor hoje. Então, essas decisões baseadas em intuição, elas também se tornam um desafio, porque o gestor acaba respondendo pela ideia, mas foi ele que propôs, foi a criação dele, foi assim que ele tomou essa decisão, foi ele que conduziu e dirigiu, e ele não consegue comprovar de que aquela ideia tem algum fundamento prático. Então, muitas vezes ele precisa de uma premissa, né, de uma validação, e essa validação, de novo, precisa de dados. Não necessariamente os dados que você analisa, como, por exemplo, numa cultura de experimentação, que você faz testes pontuais, e aí você vai lá e vê se aquele canal funciona ou não, mas às vezes dados prévios mesmo, né? Então, como que está o nosso mercado, o que os competidores estão fazendo, fazer uma pesquisa às vezes que vai mais profundo, a campo, para que as decisões, as primeiras decisões, aonde a gente vai direcionar o nosso foco e a nossa atenção, sejam tomadas de uma forma muito menos empírica, talvez aproveitando até a experiência, mas muito mais consciente, muito mais embasada, com premissas muito mais claras, que você possa mostrar para um gestor, né, para alguém que está no board, o C-level, olha, essas daqui são as premissas que eu tenho. Esses são os números, essas são as informações, o que leva a gente a concluir de que esse caminho é o melhor caminho. Então, de maneira prática, tem uma insegurança e tem um excesso de decisão baseada em intuição. Esses são dois grandes desafios. Como consequência disso, a gente notou uma falta de transparência nas justificativas. Que é isso? Como é que você justifica este projeto para a empresa? Como que você justifica esse projeto para o CEO da empresa, né? E como que ele compra isso? E às vezes, por não ter essa justificativa e essa transparência tão clara,
porque ela não está bem embasada, ela não tem premissas bem consolidadas, existe um excesso de interferência top-down. E esse é um desafio muito claro dos gestores de marketing. Eles reclamam muito disso, eles questionam muito isso. Então, eu não consigo executar bem o meu trabalho porque eu não consigo planejar e seguir um planejamento completo, porque o board ou o gestor interfere muito nas ações que nós estamos fazendo, o marketing sofre muita interferência e por aí vai. Então, a interferência da gestão na estratégia e até no plano tático, no que o marketing está fazendo, ela acontece de forma muito clara, muito incisiva, quando a gente tem esse contexto anterior, que é uma falta de transparência nas justificativas e nas propostas estratégicas, o que leva a decisões baseada em intuição e também gera uma insegurança nessa tomada de decisão, porque o gestor vai falar assim, bom, se eu for por esse caminho e eu não estou muito seguro, porque as premissas não estão claras, não são tangíveis, é o que eu acho, é o que eu acredito, pode dar errado e o board vai vir interferir e o CEO vai vir meter a mão aqui no meu trabalho e vai ter um monte de interferência top-down aqui. Então, essa é uma sequência comum, recorrente, e que gera uma angústia, né? E até um pouco de ansiedade nos gestores, porque eu não consigo fazer meu trabalho, não tenho liberdade para pensar. E tudo isso, muitas vezes, passa por essa falta de uma orientação por dados. Tem o ponto que vem na sequência, e quando a gente tem esse contexto, a gente tem uma gestão que não é data-driven, porque este é o cenário claro de operações, e são muitas operações que não são data-driven, tanto é que a gente tem um grande volume de empresas que não batem meta, é uma grande frustração no mercado, seja como operação interna, seja como uma agência, não importa, muitas vezes as operações de marketing têm dificuldade, a gente vê isso em dados concretos, né? Saiu o panorama de marketing da RD Station que traz esse dado, 74% das empresas não batem suas metas, e aí a gente pode falar de marketing, de vendas e do alinhamento dessas duas áreas para chegar no resultado final. Tem uma grande discussão, marketing responde ao resultado final, não responde, enfim. Tem sempre uma grande discussão a respeito disso, mas no final das contas, quando existe esse contexto, existe também uma métrica que foi mal calculada, uma iniciativa que foi mal direcionada, investimentos que foram alocados de forma equivocada em canais errados de baixa eficiência, interferência top-down, insegurança do gestor. É uma bola de neve. Então existe um problema, claro, de medir e comprovar resultados, porque a partir do momento que eu tenho ações, que eu tenho campanhas, que eu acho que o planejamento não está muito claro, que não está muito bem orientado por números também, eu também tenho dificuldade de atribuir indicadores de performance e métricas que comprovam o meu progresso. É muito mais difícil. E aí, como eu falei, neste cenário, nesse contexto, a gente entra com mais um problema, que é o problema de alocação de recursos. Então, se eu não sei direito, eu tenho um orçamento, eu distribuo como eu acho que deve ser. E assim, tudo isso pode parecer um pouco óbvio, e talvez seja, mas é muito comum acontecer esse problema, e o óbvio tá aqui na cara das pessoas, e as empresas estão trabalhando assim há anos e não mudam. A gente tem alguns parceiros, alguns clientes que passaram por dificuldades parecidas. Quando a gente começou uma operação, era muito nítido de por que essa distribuição de orçamento tá assim? A gente distribui 50% on, 50% off. Essa é a nossa distribuição. Aí a pergunta é, por que vocês colocam 50% do budget on e 50% do budget off em campanhas online e em campanhas offline? Qual que é a premissa? Quais são as premissas? O que levou vocês a chegar nesta conclusão de que este era o direcionamento correto da alocação de recursos de vocês? E geralmente a resposta é, não sei. Achamos que metade era bom. Ou qualquer coisa do tipo. E isso é comum.
pensa aí você na sua operação, isso é comum. Então, o que eu tô falando aqui pode parecer, né, chover no molhado, mas a gente tem muita operação com isso, com esse problema, com esse desafio. E assim, é impossível você conseguir prever tendências, sair na frente, descobrir novos canais, aumentar suas oportunidades, aumentar sua retenção, se você não olhar para dados, se você não tiver uma operação dirigida e movida por dados. E o que acontece? Mais um desafio. Muitas vezes, essas operações e as reclamações, as queixas, as dores, né, os desafios dos gestores de marketing falam assim, putz, eu nunca saio na frente. Quando eu vejo meus concorrentes já fizeram, eu tô sempre bebendo água suja. Eu ouvi uma expressão assim. Eu bebo muita água suja, eu queria sair na frente, eu queria inovar, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de inovar e não acertar, ir para um canal errado, não tá no caminho certo. E você não consegue mesmo inovar se não existe uma cultura de dados. Eu vou explicar por quê já. Mas assim, é impossível inovar se você não tiver uma cultura que respeite a experimentação, que respeite o tempo de executar algo, entendendo que aquilo é um teste, é uma experimentação, de validar uma hipótese e de estar aberto e disposto a errar, a não acertar. As empresas que saem na frente, que bebem água limpa, elas também estão muito mais expostas e sujeitas a falhas, a erros, a de repente apostar num canal pontualmente ou numa nova ação, numa nova iniciativa que não vai ser tão bem sucedida porque ela se expôs, porque ela testou, porque ela experimentou. Mas isso faz parte da cultura e não vai ter nenhuma interferência nesse caso, porque faz parte da cultura. E quando não existe essa operação, não tem uma operação, então, em que eu consiga ter decisões baseadas em dados, em que eu consiga ter experimentação, em que eu consiga ser inovador. O que acontece é que o gestor de marketing tende a ter uma carreira estagnada. Falta de reconhecimento, porque no final das contas, se dá certo, foi o gestor, o CEO, o C-level, o dono da empresa que conseguiu aquele sucesso. Se dá errado, é culpa do gestor de marketing. E esse problema, né, da carreira estagnada e da falta de reconhecimento também está muito atrelado às expectativas que esse board, esse C-level tem em relação à área de marketing, que às vezes não é bem resolvido isso para a área de marketing, para o gestor de marketing. O que eu ouço muito, já ouvi muitas e muitas vezes mesmo em reunião, é o diretor de marketing, o gerente de marketing falar, nossa, a gente trabalha tanto, a gente entrega tanta coisa, a gente faz isso, a gente criou tal canal, a gente alimenta tais redes, a gente faz tantas campanhas, a gente faz tantos e-mails, a gente tem tantas automações. Eu vou, eu explico, eu entro pro board, eu falo, eu levo o relatório e eles acham ruim. Eles vão continuar achando ruim, porque o gestor, ele não está preocupado com os OPIs. O que são os OPIs? São os indicadores de performance operacional. O seu gestor, o gestor da empresa, ele não está preocupado com OPI. Ele está preocupado com KPI, com indicador-chave de performance. Não adianta você falar quanto trabalho você fez e tudo que você faz. Ele vai perguntar, e que resultado isso gerou? E quanto a gente teve a mais de visitante, de exposição, de lead qualificado, de venda? Quanto mais a gente teve de incremento de receita? Ah, Samira, mas no marketing eu sou responsável só até o lead qualificado. Aí venda é com a área de venda. Beleza, então quanto mais você gerou de lead qualificado? Ele vai querer saber isso. E se você não tiver essa informação, ou se essa informação for a mesma do ano passado, ou for menor que a do ano passado, ou for um pouquinho só maior, mas muito pouquinho, ele vai falar, não corresponde ao que a gente precisa para bater a nossa meta. Logo, não tá bom o quanto você faz. O OPI não me interessa. E tudo isso a gente consegue resolver com uma operação mais dirigida por dados. Eu bato nessa tecla porque não existe uma fórmula. Não existe
um segredo, uma dica, um esquema, sabe? Um checklist que eu faço dentro da minha empresa e que se eu seguir certinho, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. O que resolve esse tipo de problema dentro das áreas de marketing é, primeiro, você ter uma cultura data-driven. Então, vai começar por pesquisas, você vai conversar e ouvir o seu cliente para entender como que você vai direcionar todas as suas estratégias, você vai criar um planejamento baseado em dados, você vai validar algumas hipóteses, você vai entender que dentro daquele planejamento talvez tenham canais a serem testados, você vai estar aberto a testar e a sua diretoria também, porque compreende o que é uma cultura de experimentação. Você vai validar suas hipóteses, vai começar a apostar nos canais que têm maior resultado, não o que você gosta mais, o que você acha, o que o seu amigo usa, mas aquele canal que dá resultado. Eu já ouvi muitas vezes, nossa, mas será que a gente continua investindo no Facebook? Não conheço ninguém mais que usa o Facebook, eu detesto o Facebook. E aí a resposta é, vamos olhar para o número. O Facebook está convertendo, está gerando lead, gera lead qualificado dali, é importante esse volume, o custo de aquisição faz sentido? Se a resposta for não, a gente não usa mais Facebook, realmente é ruim. Agora, se a resposta for sim, não importa se você gosta ou não do Facebook. Não importa, importa que ele gera resultado. Então, é por esse prisma que a gente tem que olhar, né? Só que tem uma grande objeção dentro das empresas e até mesmo dos próprios gestores de marketing, que eu convido você a fazer essa reflexão se de repente isso é algo que possa te incomodar. A grande objeção é, quando eu tenho que mexer nesse queijo de cultura e abrir espaço para uma cultura de experimentação, eu tenho que ter a liberdade e a possibilidade de errar. E de aceitar o erro, de aceitar que eu errei e eu pensei, eu criei uma hipótese, eu validei que ela tá errada. E ir lá falar, opa, minha tese estava completamente errada. E aceitar o erro de quem está realizando testes dentro da sua equipe. Então isso precisa ser compreendido, inclusive lá pela alta gestão. Que numa empresa com cultura data-driven, a experimentação, ela possibilita a falha. E a ideia de falhar é essa mesmo. Se eu falhei, se não deu certo, eu falhei pequeno, num ambiente controlado, com uma verba reservada, eu testei, mas eu tô a fim de validar alguma hipótese para minha estratégia central. Então, beleza, faz parte do processo. Mas eu também preciso estar aberta a dizer, não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, é o que os números dizem. E se o número diz que aqui não é bom, por mais que eu quisesse muito fazer essa campanha aqui, não vai ser bom. Então, isso muitas vezes fere um pouco o brio do gestor, né? E às vezes a empresa não tem de fato a possibilidade de proporcionar uma cultura que as pessoas possam errar, testar, experimentar. E tem esse medo, no final das contas, do gestor de ter uma ideia sua invalidada. Então falar, putz, eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz assim, eu sempre rodei as campanhas desse jeito. E de repente o gestor sai daquele modelo mais tradicional de trabalhar no eu acho, eu quero, a minha experiência, o que eu acredito, que é muito válido para uma elaboração inicial. Mas colocar isso de fato à prova, num processo de experimentação e ter sua ideia invalidada. E de repente a ideia do estagiário foi validada. Então, tem isso, tem bastante disso. Tem que estar muito com a cabeça muito aberta para você conseguir estar dentro de uma cultura que é de fato data-driven. Eu acho que esses são os principais pontos de quando a gente fala de desafios da gestão de marketing. Acho que falar da solução, aí sim eu vou chover no molhado. A solução é a gente ter cultura de dados, é ter a possibilidade de experimentação, é ter planejamento bem estruturado baseado em dados, é ter uma gestão completamente organizada, sistematizada, processual, com governança de dados. A gente tem um hub gratuito, que é o datadrivendecision.com.br. Nesse hub, a gente tem conteúdos, mais de 90 horas de conteúdo, são 11 mil membros dentro dessa comunidade no dia de hoje em que eu gravo esse vídeo.
E a gente tem muitos conteúdos lá sobre marketing, sobre venda, sobre produto, sobre diversas áreas. E a gente vai continuar produzindo vídeos para este hub de conteúdo, que a gente chama carinhosamente de DDD, para que você possa aprofundar cada vez mais a sua gestão baseada em dados e ser um gestor melhor, um gestor que avança na sua carreira, um gestor que pode se preparar para receber alguns prêmios, alguns méritos, que pode gerar grandes cases, que vai bater meta, enfim, que vai ter propósito naquilo que faz e não só ser um executor de ideias de outras pessoas. Valeu, muito obrigada. Espero que se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se foi útil, deixa o seu like, assine aqui, se inscreva no nosso canal e faça o seu comentário para que eu possa voltar aqui e trocar essa ideia com você. Até mais!